Bom, nós vamos falar sobre videoaula. Existem algumas técnicas, algumas formas especiais de se fazer uma apresentação do assunto, do tema na videoaula, que devem ser respeitadas para que a informação chegue de forma didática, de forma clara, e cada ouvinte, cada aluno seja capaz de absorver a informação e entender aquilo que está sendo ensinado. Vamos lá, primeiro vamos falar de dicção. Quais são os métodos especiais de dicção que devem ser usados numa videoaula? Primeiro, a fala deve ser clara, tem que se cuidar muito com os S's, as expressões que têm S's demais, elas devem ser faladas de forma clara, para que o aluno não fique com a mente ligada num tema, numa fala que já passou, e não preste atenção, é claro, naquilo que está sendo falado agora. Então, por exemplo, quando a pessoa fala uma palavra cheia de S's e ela embola muito esses S's, do jeito que eu fiz agora, e ele não dá essa pausa para respirar, para falar melhor, pausa para melhorar a dicção, o aluno fica com a mente ligada naquilo que foi falado porque ele não entendeu bem a expressão, não entendeu bem a palavra, e imediatamente ele perde o assunto que está sendo falado nesse outro momento, no próximo passo. Então a dicção é muito importante. A dica é respirar bem, falar pausado, falar de forma clara, para que todas as expressões sejam então interpretadas pela pessoa que está ouvindo a informação. Outra dica importante é a maneira como você olha para a câmera. É como se você estivesse olhando para o aluno. Numa sala de aula, quem está acostumado com o ambiente da sala de aula tem aquela visão ampla, panorâmica. Você olha por cima das pessoas e não fixa o olhar necessariamente em alguém da plateia, alguém que está assistindo a sua apresentação. Só que com a videoaula é diferente, você tem que aprender a olhar para a lente, olhar para a câmera e olhar de forma clara, olhos abertos. Veja, alguns erros que as pessoas cometem. Falar olhando para outras coisas, piscar muito, desviar o olhar, ou então o que é pior, alguém tenta fazer isso de forma lida e fica fixo num outro local, como se fosse agora. Eu não estou lendo, mas ainda que eu tivesse uma informação em outro ponto, eu poderia fazer assim, eu poderia desviar o olhar, olhar aquilo que eu queria observar, a informação que eu preciso ler de repente, e voltar os olhos na lente para que eu possa então ter uma apresentação mais fixada no aluno. Veja que a pessoa está com o monitor na sua frente ou o celular e ela está observando o meu olhar e está percebendo se eu estou olhando para ela. E isso dá um pouco mais de identidade na hora da fala, na hora da conversa com o aluno que está lá do outro lado assistindo a videoaula. Na didática, uma outra dica importante é a divisão tópica daquilo que está sendo ensinado. Vamos partir do seguinte princípio. Quando o aluno entra numa sala de aula física, uma aula onde ele está no ambiente de estudo, ele entra na sala de aula e ele se senta na sua cadeira, na sua carteira, ele guarda o seu material e ele foca a sua atenção no professor. O ambiente é favorável. Numa videoaula é diferente, ele está num ambiente comum, ele está no quarto da casa dele, ele está na sala dele, ele está no escritório, ele está às vezes assistindo no celular. Tem pessoas que pela falta de tempo assistem no ônibus no celular. Então imagina como é difícil ter essa mesma percepção da informação. Por isso, no processo didático, a divisão do assunto em tópicos, para que o aluno possa assimilar a evolução daquilo que está sendo ensinado, é muito importante. E quando a gente está fazendo uma videoaula, a gente tem ainda os formatos que são colocados do lado, na tela, formatos escritos, legendas, tudo isso para poder representar melhor a informação. Mas veja que é muito importante aprender a dividir a aula de uma maneira melhor composta. É um pouco diferente da aula física, onde você está lá na frente dos alunos. O tipo de fala, a maneira de se falar e a maneira de se expor o conteúdo precisa ser especialmente formatado para poder ter uma boa videoaula, apresentar da melhor maneira cada assunto. Uma última dica importante para a videoaula é aprender a fazer uma boa recapitulação daquilo que foi ensinado. Veja, você dividiu a sua aula em blocos, você pegou os blocos e apresentou tópicos para que seja evolutiva a informação. E depois, no final de cada bloco, é importante fazer uma boa recapitulação. Por quê? O aluno ele recebeu uma gama de informações e misturou essas informações, como eu tinha dito antes, com aquelas informações do ambiente que ele está vivendo naquele momento e que ele está assistindo a videoaula, seja onde for que ele está assistindo essa videoaula. Então ele precisa reorganizar. É como se fosse pegar uma trouxa de roupas que acabou de chegar, que foi tirada do varal, e depois precisa ser organizadas essas roupas, dobradas todas elas e colocadas nas suas respectivas gavetas.
Então é mais ou menos isso que precisa acontecer. Então, recapitular é muito importante, é reorganizar, sintetizar a informação para que o aluno guarde a informação e, é claro, aprendendo mais, ele tem mais interesse em voltar para a próxima aula. Vamos fazer então a recapitulação da aula de hoje. Veja como é importante. Nós aprendemos sobre dicção, falar bem, falar de forma clara, para que o aluno entenda bem tudo aquilo que está sendo falado. Falamos de olhar para a câmera, para que o aluno tenha essa coisa de atenção total, exclusiva para ele na videoaula. A organização ou divisão de tópicos, para poder ter uma boa evolução didática naquilo que está sendo ensinado. E, finalmente, o que eu estou fazendo agora, recapitulação daquilo que foi ensinado. Viu como é simples? Outra dica importante que a gente pode acrescentar é não ser prolixo. O que é uma pessoa prolixa? É aquela que fica repetindo muitas vezes a mesma informação. Quando você faz isso, o aluno ele não está aprendendo mais. Ao contrário, está se sentindo como se ele estivesse sendo diminuído na sua capacidade de inteligência. Então você tem que falar uma vez só, de forma clara, para que o aluno entenda, interprete bem aquilo que está sendo ensinado. Outra dica importante, se você usar uma palavra que não é uma palavra muito comum, muito usada, assim, no dia a dia pelas pessoas, você tem que se lembrar disso. Falou aquela palavra, lá na frente você volta, deixa eu explicar melhor essa palavra. E você fala de novo. Sempre fazendo que a informação seja clara e o aluno tenha essa percepção melhor, o aprendizado melhor daquilo que está sendo ensinado. Algumas dicas só para você poder se organizar e assim preparar a melhor videoaula. A Angel Produção vai desenvolver esse trabalho junto com você, vai transformar a sua informação didática, informação de professor, numa informação capaz de atingir com o melhor conceito possível de aprendizado o aluno que está lá do outro lado.